Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Tá começando mais uma edição do Meu Nome é Correria e hoje nós temos um convidado mais do que especial. Ele faz parte do hall dos jogadores brasileiros de futebol mais bem-sucedidos na história, um dos caras mais amados pelas torcidas dos clubes por onde passou, o comentarista esportivo mais contundente da atualidade e que está em transição profissional. Por isso ele está aqui, Casagrande! Fala, o nome dele é Correria. Tudo certo, velho? Tudo certo, meu irmão. Beleza. Grande prazer ter você aqui. O prazer é meu, cara. Gostei bastante do convite. Que legal, querido. A gente está muito feliz. A gente já vinha tentando ter você aqui como convidado, né? A primeira temporada foi apresentada pelo nosso grande querido Taíde. Você foi convidado, topou, mas infelizmente naquela época não foi possível. A Globo não liberou você. Quando a gente ficou sabendo que, veio a notícia, Casagrande não tá mais na Globo. Agora sou eu que escolho. Nós e todo o time do Corinthians, né? Correu atrás de você para fazer. A gente conseguiu fechar, a gente está muito feliz. E a gente está muito feliz também porque o nosso foco aqui é a questão da correria e você já, com uma carreira super bem sucedida no futebol, super bem sucedida na televisão, está passando por uma nova transição profissional. E a gente queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento que você está vivendo agora. Então, cara, eu cheguei na Globo em 97, agosto de 97, e saí agora em 2022. 25 anos. Quando eu cheguei, o projeto era a Globo era uma potência mesmo no esporte, todos os eventos eram no local, sabe? Copas do Mundo, fiz 6 Copas do Mundo. A equipe viajava. Viajava, fiz vários jogos amistosos da seleção brasileira para o mundo afora. E com o tempo as coisas foram mudando. Mudaram a direção do esporte, aí tem outras preferências, outros modos de ver como se faz esporte. E aí foram trocando as pessoas, eu fui perdendo, não o meu espaço, eu fui me sentindo um pouco um peixe fora d'água. Eu estava me sentindo assim, eu tenho certeza que eles também se sentiam assim. Porque eu era um cara que, quando eu fui contratado pela TV Globo, o diretor que me contratou falou o seguinte: Casão, eu estou contratando aquele comentarista que eu vi na ESPN. Aquele cara que vai lá, dá opinião, não tem medo de falar o que pensa, tal. Se você vier aqui pra Globo pra ficar bonzinho, eu não quero mais. Eu quero aquele cara lá. E aí eu fiquei à vontade. Então eu fui ganhando um espaço dentro da TV, falando de futebol, obviamente, mas colocando minhas posições políticas, sociais, né? Fazendo críticas a preconceito, racismo no futebol, homofobia, machismo, todas essas coisas. E por um bom tempo, isso aí foi um diferencial. E depois não foi mais, começou a não ser mais um diferencial porque as coisas mudaram, o papo não era mais esse. E aí nós chegamos num acordo para eu sair, foi a melhor coisa para os dois lados, porque agora eu estou nessa transição que você falou. Eu já escrevia pro GE lá, né? Então eu já fazia um tempo que eu estava mais dedicado aos textos do GE.com do que propriamente dito aos jogos, né? Porque eu estava curtindo mais, ali eu tinha mais liberdade para escrever, falar o que eu queria. E agora eu tô no UOL escrevendo de 3 vezes por semana e na Folha 2 vezes por semana. Então, eu não tô agora muito afim de televisão, tô afim de me dedicar a esse espaço mesmo que eu tô curtindo pra caramba. Que eu tô dando continuidade ao que eu fazia lá no GE, Claro. Só não tô em televisão. Sim. Porque aí eu quero dar um tempo desse negócio. Você segue sendo um comentarista esportivo, Sim. um cronista, de certa forma, né? Você é um cronista esportivo, porém mudou o formato. Agora você está escrevendo e não está na frente da câmera. Exatamente. Mas o que muda na sua rotina, Zafo? Que horas você escreve? Quando que você se prepara para escrever? Vamos falar na minha rotina? Vamos. Minha rotina principal, sábado e domingo eu tô de folga. Eu fiquei 25 não, desde 1981 que eu virei jogador de futebol, eu trabalho de sábado e domingo, né? Sábado concentrava, de domingo eu jogava. E depois virei comentarista, é a mesma coisa. Agora não, tenho sábado e domingo, eu tô tendo que me adaptar ainda com isso, porque aí chega no sábado e no domingo eu fico meio, o que eu vou fazer, né? Mas pra mim tá sendo bom nesse momento. Casagrande tá precisando de uns convites aí, pô. O que vai fazer no sábado e domingo? Sábado e domingo. Eu tô assim, mas eu tô curtindo, porque tá sendo diferente pra mim. E a minha rotina, na realidade, eu sempre tive que ter uma rotina, né? Porque eu sou dependente químico, todo mundo sabe, e o dependente químico não tem rotina. Então, uma das coisas para iniciar uma recuperação é você começar a ter uma rotina, né? Então, eu vou no Ibirapuera 2 vezes por semana, caminhar de manhã, terça e quinta. Segunda, quarta e sexta, praticamente, segunda e sexta eu treino no Dr. Joaquim Grava, que é uma clínica que eu faço fisioterapia, Legal. mas
trabalho fortalecimento muscular. E quarta é saúde mental. De quarta-feira eu faço terapia com psicólogo, terapia com psiquiatra, e vou lá na clínica que eu fiquei internado e participo de 2 grupos terapêuticos com quem está internado agora, para incentivar, mostrar que tem saída, dar uma incentivada, porque o pessoal fica ali dentro e fica meio descrente das coisas. Então sempre quando vai alguém que se recuperou e está funcionando, no meu caso, eu sou uma pessoa pública, eles me vinham toda hora na televisão, leem o que eu escrevo, pô, o cara funcionou. Então, você ajuda um pouco na motivação dos caras. Então, quarta-feira eu tiro para isso. E do resto, cara, escrever, eu escrevo todo dia, praticamente. Porque eu fazia isso no GE também. Vem as coisas na minha cabeça, eu vou lá, escrevo e mando. De sexta na Folha, por exemplo, é tema livre. Tá. Segunda é futebol, sexta é tema livre. Só que essa semana eu escrevi tema livre na sexta e nessa segunda, que eu escrevi sobre a carta democracia. Pela democracia, tal. Eu escrevi um texto e sexta-feira eu vou escrever sobre os Jogos da Libertadores. Então, cara, eu tô com muita liberdade nos 2 lugares. E isso tá me agradando bastante. Nesse momento, eu tô sendo um colunista, né? Porque eu não trabalho nem em rádio, nem em TV. Eu só tô escrevendo. Então, E o rock bola? Não tá acontecendo mais? Da sim, 89? segunda noite, mas aí é rock and roll, né? Aí é 89, eu, Zé Luiz, Sim. é o Branco Melo, mas agora tá sendo o Bento, enquanto o Branco tá voltando à Bento forma. Ribeiro? Bento Melo. Ah, o Bento Melo? O filho do Branco? Que toca baixo nas bandas aí de heavy metal. Ele é muito ligado ao rock oitentista, sabe? Sei. Ele vai lá pro norte da Europa, da Dinamarca, Suécia, que hoje é o grande centro de hardcore, heavy metal e de estúdio, de produção, né? Então a gente faz um programa divertido. Aquele programa, cara, a gente fala de tudo, qualquer coisa, tudo é legal, sabe? Pode se manifestar e a gente toca música. Eu gosto muito de levar blues dos anos 40, dos anos 50. Eu gosto de tocar música. Eu sempre gostei em rádio, desde quando eu comecei com o Marcelo Fromer. Esse tipo de programa foi eu e o Marcelo que inventamos, né? A gente saía todo dia pra beber, eu e o Marcelo. Aí eu queria falar de rock com ele queria falar de futebol comigo. Aí no terceiro dia ele falou assim, vamos fazer um programa na rádio? A gente vai falar de rock e futebol, só que você fala do rock e eu vou falar de futebol. E aí nós inventamos esse tipo de programa. Então, Marcelo cara... Forma que teve a vida abreviada, né? Sim. Cara? Foi atropelado. Foi Foi atropelado, uma morte muito trágica. ali na mesmo. Cidade de Jardim. Sim. No dia que ele ia estrear no programa nosso na Transamérica, nós saímos da 89, fomos pra Transamérica, a gente ia estrear nós estreamos naquele dia. E ele não aparecia, a gente até tirava uma onda pela rádio. Ei, Marcelo, esqueceu o violão? Onde você tá? Caramba. Nossa, que loucura, cara. Aí quando acabou o programa, cara, eu fui lá pra Padaria Real e aí me ligou o Nando Reis. Eles estavam gravando no Rio de Janeiro. Acho que o número 2... Do acústico. Do acústico e tal. Ele falou, foi um cara atropelado. Tá lá no Hospital das Clínicas, estão dizendo que pode ser o Marcelo. Vai lá, vai conferir pra gente lá e dar um toque. Você que foi lá ver? Eu que vi o primeiro. Eu fui o cara que vi o Marcelo pela primeira vez. O primeiro cara. Porque o médico só deixou eu entrar. Tinha mais uma pessoa lá, o médico não deixou eu entrar, ele deixou eu entrar. E ele tinha um Mickey Mouse no braço tatuado. Aquele desenhinho, sabe, antigo. E aí eu falei pros caras, é o cara. Aí começou a chegar o pessoal. Putz, que triste, que difícil. Foi hein, pesado, porque a gente tava com uma amizade muito forte naquele período, já há um bom tempo, né? Eu trabalhei com ele na MTV, na Copa de 94. Chamava Copa na Mesa. Eu, o Nando Reis, o Marcelo e a Astrid. Como a Globo não passava os gols pra nós, a gente fazia o gol com o dedinho, né? Então, o Cafu foi correndo, cruzou, aí o Romário entrou, a gente curtia ali. Sim, então, dali divertido. nós pegamos uma amizade e fomos adiante. Então, assim, cara, o programa da rádio existe, de segunda, me divirto lá, curto pra caramba, tocar música antiga, música que não toca em rádio, sabe? Difícil tocar em rádio, eu vou buscar os blues dos anos 50, dos anos 40, até Robert Johnson. Uau. Eu vou pegar. E assim, a gente fica curtindo. E no momento sou colunista mesmo. Entendi. Eu achei curioso, porque quando eu perguntei para você sobre a sua rotina, você começou falando justamente pela rotina de manutenção de saúde física e mental. Sim, E sim. não o contrário. não Normalmente contrário. as pessoas fazem o oposto, né? Falam, não, eu trabalho assim, assado, e aí tiro uma hora para fazer não sei o quê. Não. Quer dizer, talvez essa questão da dependência química que você acabou adquirindo ou desenvolvendo fez com que você tivesse uma percepção também mais sensível com relação às necessidades do seu corpo e da sua mente, né? E de preencher o espaço. Né? Você tudo isso iniciou porque eu tinha que preencher meu espaço. Eu não podia ficar com tempo livre para ficar pensando, porque ainda a cabeça pensava. Ela pensa ainda, né? Se você marcar bobeira, ela é programada, ela viveu mais tempo
comigo tendo atitudes com uso de drogas do que sem. Então, qualquer vacilo, ela vem e te coloca na mente aquele costume habitual que ela tem. Pô, ele sempre agiu dessa maneira. Então, ela tenta... você tem que mudar a programação. E eu já estou um bom tempo limpo, né? Então, eu me preocupei mais com a saúde física e mental. Parabéns, porque é difícil pra caralho. É difícil. É muito difícil. É difícil. É muito difícil. É difícil. É uma luta ingrata. No meu caso era gravíssimo, bem grave. Apesar que assim, a gente fala, não tem caso grave, né? Cada dependente, o seu caso é o mais grave. Né? Sim. Mas o meu caso eu usava droga injetável, então a destruição é muito rápida, né? Eu estava bem destruído. Eu tenho 3 filhos, né? E um dia eu fui buscar minha filha numa festa, e era na Lapa. Eu fui de carro, fui buscar, estava fazendo o caminho para chegar até o lugar que eu ia buscá-la. Ela devia ter uns 10, 12 anos ali na época. E eu entrei numa rua e a rua estava meio que fechada. Tinha um carro capotado. Era eu. Era você, cara. Era você. Na Guatito, verdade. Isso. Eu capotei em cima de 6 carros, cara. Eu apaguei no carro. Descendo a rua Tito, eu tinha uma Cherokee. Isso mesmo. Potente pra caramba, eu apaguei, pisei no acelerador, meu carro veio pra cá, bateu na guia, pegou a placa de trânsito em cima e caiu, rolou em cima de 6 carros. E o lance, que do lado de cá tinha uma festa de aniversário, do outro lado da rua. Tava todo mundo na calçada. E o carro dos caras estava estacionado aqui. Eu podia ter ido pra lá e ter causado uma tragédia. Eu vim pra cá, capotei em cima dos 6 carros e tal. Eu não consegui passar. Eu não sabia o que estava acontecendo, só vi o acidente. Aí tive de voltar, né, e tal. E aí mais tarde eu fiquei sabendo que você que tinha sofrido o acidente. Então, você sabe que é assim, né? Aquele acidente salvou minha vida, né? Por quê? Porque eu já tava eu não sei o tempo direito, porque, pô, eu tava muito louco. Então eu já não bebia água, não comia, já fazia um bom tempo. Era só droga e álcool, né? Droga, sim. Cocaína, droga injetável, tomava remédio, tomava tequila, era tudo ao mesmo tempo, assim. Porque eu já estava tão acostumado com a droga que eu queria potencializar. Ela tinha que ficar mais forte, eu não estava mais curtindo. Aquilo estava sendo pouco. Então eu comecei a fazer tudo ao mesmo tempo. Então, cara, eu estava todo furado de picada, vários furúnculos no corpo, pesando 71 quilos, eu tenho 1,91 m. E junto com tudo isso aí que eu tomava Stilnox, que é um indutor do sono. Sim. E quando eu saí pra Rua Tito, eu dei um tempinho de usar droga, porque eu não estava usando droga dentro do carro, eu estava usando na minha casa e depois no hotel. E na hora que eu saí para dirigir, que já faziam, sei lá, uns 20 dias que eu não dormia legal, pegou o remédio para dormir. Ixi. E aí eu apaguei mesmo. Pum, não foi uma dormidinha. Pum, eu apaguei. E aí, eu capotei o carro e acabei sendo internado e tal. Se eu não capoto o carro, eu não ia passar do domingo. Foi num sábado isso aí. Entendi. Eu não ia passar do domingo. Já tinha isso na cabeça. Eu vou morrer amanhã, estava na minha cabeça. Porque eu não estava aguentando mais. Não estava aguentando mais. E aí capotei o carro, fui parar dentro de uma clínica. Enfim, um acidente que, cara, não virou uma tragédia. Eu não tive um arranhão no acidente. Nossa, eu Deus, não fiquei com um roxo, nada. Tinha uma garota comigo que morava comigo, né? Ela machucou o pescoço, mas não foi nada grave. Nada aconteceu, ninguém se cortou, ninguém bateu a cara, nada. Foi incrível, cara. Foi uma coisa absurda. Que bom. Porque rolou, e ela tava sem cinto, ela ficou batendo no carro, né, cara? Nossa. E, assim, aconteceu o mínimo, Sim. sabe? Sim. Ela se recuperou, beleza, tal. Ai, que bem. bom, cara, que bom. E isso Isso foi aí o ponto me de salvou. virada aí pra Foi o você. ponto de virada, né? Ponto de virada. Dali não ia passar, né? E aí a luta foi para ficar cada vez mais distante daquele momento, né? Sim. Daquele momento, daquele estágio que eu estava de dependência, eu tinha que começar a ficar distante daquilo ali. Distante, cada vez mais distante. Hoje eu estou muito distante, mas eu quero ficar cada vez mais distante. Sim, entendeu? sim, mas Eu é conheço uma bem. vigilância diária, né, cara? Uma Cara, vigilância assim, eu não vivo mais. Já faz alguns anos que eu não vivo escravo dessa preocupação de cuidados. Porque minha cabeça mudou completamente. Eu consegui, uma das coisas difíceis no tratamento é mudar o foco. Eu mudei o foco. Então eu posso ir em lugar que as pessoas estão bebendo, eu nem presto atenção que as pessoas estão bebendo. Porque não é meu foco.
Não é beber, meu foco é conversar com quem eu tô, né? Ou ver o show que eu estou assistindo, ou ver o filme, ou ver o teatro, né? Meu foco é esse. Então eu já estou bem distante desse negócio da visualização. Do sabe? gatilho de ver. Né? De ver. Não percebo as coisas acontecendo, não me interessa e tal. E fora essa rotina, que agora é uma coisa bem interessante, fora treinar, trabalhar e tal, eu era um cara que eu usava trancado na minha casa. Ou com alguém, ou sozinho. Então, isso aí por anos. Então, depois, uma das partes do tratamento foi muito difícil, mas foi a melhor parte, que foi que eu tive que começar a arrumar lazer para mim. Meu psicólogo, meu psiquiatra falou assim, é o seguinte, de sexta e sábado você tem que sair. Você vai ter que sair. A psicóloga vai... Pô, às vezes ela ia lá, não quero sair. Tô cansada. Ela falou, não, pode pôr a roupa, vamos sair. Então, o que aconteceu? Eu ia no cinema terça, final de tarde, acabava o tratamento, eu ia pro cinema, quinta também, e no sábado eu ia pro teatro à noite. E às vezes eu fazia sábado à tarde cinema e teatro à noite. Isso foi por um bom tempo. Cara, eu gostei de tudo. Hoje, quando eu penso minha programação, eu coloco cinema, coloco teatro, assim, automaticamente. Ou show, sabe? Sim. Que eu gosto de show de rock e tal. Eu coloco. Então isso aí já entra automaticamente. Isso aí foi a melhor parte do negócio, né? Você adquiriu esse hábito e esse hábito de viver dentro da parte cultural de São Paulo e tal. Tem um livro chamado The Power of Habit, o Poder do Hábito, que é um cara chamado Charles Duhigg, que é muito bom, que ele fala que é um mecanismo, né? Você tem que substituir os gatilhos Exatamente. Com outras Ou coisas. preencher seus espaços com coisas que te dê prazer. Isso. E tem que habituar, a gente tem que se habituar ao seguinte, o prazer da vida, ele é mediano, né? Ele não dá aquele prazer de pico como a droga dá. Porque a droga dá um prazer que ele é falso. Não está acontecendo nada para você. Aí você tem aquele prazer lá em cima. Isso aí que é viciante, o pico de prazer. Porque não tem nada na vida que te dê um pico de prazer atrás do outro. Beleza, nasce o filho, cara, dá um pico de prazer. Depois ele desce e vai demorar anos para ter outro pico de prazer. Aí mais 30 anos até a criança crescer. Exatamente. Então, não acontece mais nada assim tão interessante. Então, você tem que arrumar coisas que te dê prazer. E essas coisas começaram a me dar prazer. Muito legal. E aí você tem um momento específico que você escreve? Assim, você escreve de, sei lá, das 5 às 7 da noite? Não, Coisa? Não. Eu sinto... Eu tenho que escrever amanhã, tá? Eu vou escrever hoje para sair amanhã, que é Flamengo e Corinthians. Acaba o jogo, eu já tenho... Aliás, assim, muitas vezes, acaba o primeiro tempo, eu já escrevo um monte de coisas que eu vi no primeiro tempo. Porque eu não vou escrever sobre o jogo, eu não vou falar quem jogou bem, quem jogou mal. Eu vou falar de coisas que eu tô percebendo, coisa que eu sempre gostei. Mais do lado psicológico, mais do lado... emocional do jogo, sabe? O jogador que está meio perdido emocionalmente. Eu gosto de prestar atenção nisso, porque virou um hábito, porque eu tive um tratamento com psicólogas, né, ligado à psicologia desde 2008. Então eu sou muito ligado ao comportamento humano. A coisa que eu mais presto atenção em qualquer lugar que eu vou é comportamento humano, porque eu tive que mudar meu comportamento. Então você fica muito preso a esse estudo de comportamento humano, então eu gosto de colocar isso no jogo. O comportamento do cara começa a mudar de uma hora para outra, o lado psicológico, o cara errou 2 passes. Esse cara, olha lá, não tá legal. Então eu gosto de falar sobre esses assuntos. Então eu já escrevo. Você vai às anotando vezes... durante o jogo? Como é não. Que... Não anota nada. Não, dá um tal assim, aí eu já começo a escrever. Aí eu paro acaba o primeiro tempo, eu paro. Aí eu começo a ver um pouco o segundo tempo, aí eu vejo se mudou alguma coisa, se trocou o jogador e tal, eu escrevo em cima dessas coisas. Assim. Então você tá com 2 telas abertas ali. Você tá com um computador, você escreve num lap ou num desktop? Escreve no celular, cara? No celular. É mesmo, cara. Não mexo em computador. Cara. Não mexe em computador? Eu não mexo em computador porque é o seguinte, eu não queria trocar um vício pelo outro. Tá. Entendeu? O computador é uma coisa também que as pessoas que usam bem o computador, elas ficam presas ao computador. Você deve ser assim, né? Infelizmente. Então, aí eu não queria fazer essa troca, entendeu? Sair da droga e arrumar uma outra coisa que ia significar a droga também, entendeu? Não trocar vício, entendeu? E no celular, você dedão lá... No celular eu escrevo rapidinho, mando, fácil. Acaba o jogo, eu já tenho o texto pronto todinho, porque eu vou escrevendo durante o jogo, sabe? Sei. E depois você saiu da Globo, você tá assistindo na Globo os jogos? Cara, hoje não, né? Hoje é Libertadores. Libertadores eu nem sei como é que tá passando no SBT. Passa no SBT, passa na ESPN Brasil e passa na HBO Max. Então eu assisto
ou na HBO Max ou na ESPN Brasil. E você ainda dá uma ligadinha pro Galvão? Você, pô, Galvão, você viu aí e tal, não sei o quê, como é que é? Como é que tá essa eu amizade? converso com ele fez uma cirurgia há pouco tempo atrás, aí a gente Ô, conversa melhoras mais. aí, Galvão. A gente não conversa muito sobre Futebol, não. Não. Conversa sobre o quê? Porque os nossos interesses são outros. Eu passei 25 anos trabalhando com o Galvão, viajando o mundo todo com ele, junto com ele. Cara, falar de futebol com ele seria muito pouco para nós. Né? Nós tivemos uma relação por muitos anos. Nós passamos 1000 coisas. Coisas legais pra caramba, apertos, viagens que deu errado, viagens que deram certo. Então a gente se preocupa muito como o outro tá, não com profissionalmente. Entendi. Profissionalmente, cara, a gente vai se virar. Eu tenho o meu talento, vou desenvolver do meu lado. Ele é um monstro da narração, vai parar no final do ano. Enfim, a gente conversa sobre outras coisas. Entendi. Outro dia eu tava assistindo uma transmissão, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Acho que foi no Twitch, era o Thiago Leifert que tava fazendo a transmissão. E aí saiu um gol, acho que era um gol de bicicleta, não sei. E ele falou, gol do camisa 9. Ele não sabia o nome da pessoa. Eu não vi ainda. Não, isso foi um momento, mas isso me fez pensar, comecei a pensar, falei, porra, cara, como é que esses malucos fazem pra guardar o nome desse jogador Mas todo, você sabe, bro? isso aí foi uma coisa interessante. Não é relacionado ao Thiago Leifert, é relacionado ao mundo novo das narrações esportivas e quase tudo na televisão. Virou quase tudo entretenimento. Quando eu entrei no esporte da TV Globo, ele era ligado ao jornalismo. Então era muito importante ali a informação, você saber, os repórteres tinham que ter informação, a gente tinha que saber história. Eu, como era ex-jogador, eu tinha que trazer histórias minhas da época de jogador, saber a característica do cara, o narrador tinha que saber os nomes e tal. Hoje em dia, a importância maior, na realidade, está sendo uma coisa mais divertida. Né? É uma linha mais divertida, mais entretenimento. Então, saber ou não saber o nome do jogador não está interessando muito. Né? Tá interessando se o cara faz uma gracinha, se o cara fala uma coisa mais dinâmica de internet, mais linguagem de internet. Que eu acho que a minha opinião, é um erro. Porque o público do futebol, da televisão, não é o mesmo público da internet. Não é o mesmo público. Mesmo o público que vê jogo na internet não é o mesmo público que vai ver jogo na televisão. Então o cara que senta no domingo, quarta-noite para ver o jogo, é aquele cara que tem a tradição desde o pai, do avô. O cara pode ter 15 anos, mas se desde os 5 o pai dele sentava ele no domingo para ver o Galvão narrar, por exemplo, o moleque tem 15 hoje, tem 18, ele vai sentar para ver o Galvão narrar. Aí o que ele quer ver? Ele quer ver emoção na narração, ele quer ver o cara falar o nome do jogador, o comentarista saber quem é o cara, a característica e contar alguma história, desde que seja ex-jogador, né? Eu acho que isso é conteúdo para uma narração de televisão, mas hoje a opção tá indo pro caminho do entretenimento. Eu acho que vai ter prazo de validade. Minha opinião. Eu acho que como é que faz pra guardar o nome do jogador? Como é que é, cara? É tipo, você exercita ou é simplesmente pra falar que você tá lendo? O meu caso é um caso atípico. Eu tenho uma memória de elefante. Incrível. É? Memória incrível. Então, por exemplo, quando eu vou fazer jogo, eu não escrevo nada. Então sai a escalação na tela, eu olho a escalação, eu sei quem tá jogando. Aí, no segundo tempo, se eu acho que tem que mudar algum jogador, eu falo, quem tá no banco? Aí eu pego um papel, eu vejo quem tá no banco, eu já sei quem tá no banco, já sei a característica do cara. Isso aconteceu comigo naturalmente, sempre foi assim, na realidade. Mas só fui perceber que eu era muito bom nisso depois que eu parei de usar droga, virei um cara, né, saudável e tal, que aí aflorou mais. Então eu guardo muitas coisas, cara. Assim, falar comigo e depois de 6 meses cruzar e falar que não falou, tá na roubada. Porque eu vou falar e vou mostrar que falou, entendeu? Então eu guardo bem eu tenho uma memória fotográfica. Fotográfica. Eu vejo o negócio, eu guardo. Eu lembro cenas assim de quando eu era garoto que eu vi jogo, aí acontece no jogo de hoje, eu lembro, em 72, o jogo Corinthians e Palmeiras, o Leivinha fez um gol assim, tal, Nossa. porque eu acho que parece com aquele que eu tô vendo, entendeu? Você é o Fábio Massari do futebol. Mais ou menos. Mais ou menos. Fábio Massari é foda, quem não sabe meio da mesmo. MTV. Pô, é radialista, né? Faz programa na 89. O cara sabe tudo, mano. Sabe tudo. Pô, uma memória que é inacreditável. Conhecimento mortal. Mortal, cara. Sabe a faixa do álbum, o Sim. ano que foi lançado, quem que foi que tocou, cara. Tipo, umas paradas que você fala, caramba. Ele é bom nisso. Uma loucura, né? Uma loucura. Não sou tão assim como ele, mas
Eu tenho uma boa memória que me ajuda muito a não ser um comentarista pragmático. Uhum. E com essa experiência toda que você já tem, você não precisa mais, então, ficar assistindo o jogo o tempo inteiro. Você só assiste o jogo que você vai comentar. Tá. E assim, eu vou falar pra você uma coisa. Os jogos aqui no Brasil, eles são muito parecidos um com o outro. Dificilmente tem... Uma vez ou outra tem um grande jogo. Um grande jogo, assim, sabe? Uma vez ou outra. Então, às vezes eu vejo um primeiro tempo de um jogo de um jeito, vai estar meio amarrado, o jogo não tá bom, tal. No segundo tempo eu vejo 10 minutos, aí eu vou ver um filme, que eu tenho certeza que não vai acontecer nada de extraordinário ali. Se acontecer, eu vou na internet e vou, pô, o cara fez um gol de bicicleta. Ah, beleza, eu vou ver o gol de bicicleta do cara. Mas com a experiência que a gente tem, no meu caso, você vai vendo o negócio e fala, pô, desse jogo não sai nada. E na sua opinião, por que é assim, cara? Porque, assim, eu não sou um grande fã de futebol, mas quando eu assisto, eu tenho essa impressão, tipo, é um jogo chato, né, cara? O Você jogo compara com basquete, assim, pô, Ah, basquete não. tem um gol a cada Não precisa 12 não segundos, precisa bro. comparar com basquete, só se comparar com Premier League. Futebol com futebol. Você pega a Premier League, é outro planeta aquilo lá. É outro planeta. Tanto que, mesmo quando eu estava na Globo, de sábado de manhã eu acordava cedo para ver os jogos da Premier League. Eu queria saber sobre o futebol inglês, sabe? Porque eu gosto do futebol, obviamente, é a minha vida, mas eu gosto de ver jogos legais. Jogo bom, né? Então, eu acho que acontece isso porque o futebol virou muito tático aqui no Brasil. O futebol brasileiro, vai dos anos 70 até os anos 90, era um futebol mais livre, sabe? O jogador tinha mais criatividade, ou tinha o direito de ter criatividade, uma intuição, sabe? Fazia uma jogada que vinha na cabeça dele. Hoje, todo mundo preso a uma tática. Você faz isso, faz aquilo. É tipo jogo de xadrez. O cara só vai se mexer, a peça só vai se mexer se você pegar e mexer com ela. Então, o futebol também é mais ou menos isso. O cara se mexe de acordo com o que o treinador falou pra ele e treinou durante a semana toda. Raramente você pega um jogador que ele foge do roteiro criado pelo treinador, que ele faz uma jogada individual, que ele tenta fazer uma coisa diferente. É muito raro, são poucos jogadores que fazem isso. A grande maioria dos times se prende mesmo ao esquema tático, ao modo posicional, né, que os caras falam muito hoje, posicional, cada um fica na sua posição, não tem muita movimentação. Então o jogo fica muito previsível. Então quando você olha um jogo, se você prestar atenção, dependendo do jogo como ele estiver, você vai lá, isso daí vai ser 1-0, vai ser 1-1, ou vai ser 0-0, isso dificilmente vai sair, porque ninguém tá arriscando nada, ninguém tá criando nada, todo mundo preso àquele negócio. Eu não posso deixar o time do cara jogar. Aí você também não joga, obviamente. Você não vai deixar o time... Ninguém joga. Então, na minha época, nos anos 80, quando eu comecei a jogar profissional, eu jogava no Corinthians, fui emprestado para Caldense com 17 anos em Poços de Caldas, voltei e fiz parte da democracia corintiana. Todos os times jogavam para ir para cima do adversário, para tentar fazer gol, para ganhar o jogo. Sabe, você tinha liberdade de criação. Eu vou falar, do time do Corinthians. Pô, eu movimentava para qualquer lado, o Birubiru se montava para o outro, o Magrão, o Sócrates ia no meu lugar, a gente se aproximava, fazia tabela, tinha jogada de fundo. Tinha vários tipos de jogadas, todas criadas pelo próprio jogador. O que a gente treinava durante a semana? Alguma jogada ensaiada, alguma jogada de escanteio, alguma coisa assim, mas na hora que a bola rolava, vocês jogam. Vocês sabem como jogar, vocês estão entrosadinhos. A não ser que seja um time que não esteja entrosado, que o treinador tem que treinar a semana toda, sabe? Pô, se posiciona assim. Mas o do Corinthians não era assim. Então era gostoso você jogar futebol. Era gostoso de ver, tanto era gostoso de ver, que os estádios eram maiores, ia 120 mil pessoas, quase 200 mil no Maracanã. Enfim, hoje... os estádios têm que ser de 40, 60 mil, dependendo do time, que às vezes nem lota, né? Então, assim, mudou, porque o futebol não tá tão agradável para quem tá assistindo. Não tá mesmo. Mesmo para aqueles que não assistiram àquela época, mas ouvem as pessoas falar, pô, os anos 70, a Copa de 82 foi do caramba, mas não sei o que lá. Os caras vão procurar na internet, que hoje é fácil para ver, eles falam, porra. Aí eles olham a seleção de 82 jogar, aí eles olham a seleção de hoje jogar. Aí eles falam, porra, olha o que eu perdi, né? Porque o futebol ficou chato mesmo. É uma coisa chata. E nos anos 80, todo time... Primeiro que tinha muito time bom no Brasil. Segundo, que a grande maioria dos jogadores jogavam aqui no Brasil, não jogavam fora, que nem hoje.
Começou a ir para a Itália um ou outro, eu fui em 86 Você também. foi um dos primeiros aí, né? Foi Falcão, foi Zico, foi Júnior, foi Magrão, fui eu, foi Careca, foi saindo. Eram só 2 estrangeiros pro time na Itália, então não podia ir um montão. E tem outra, era só 2 estrangeiros e só podia contratar 2, não é que poderia ter 6 e só relacionar 2 pro jogo. Eram só 2 mesmo. Então a maioria jogava aqui no Brasil. Então o futebol brasileiro era muito bom de se jogar, né? Era bom de assistir e tal. E depois, os melhores jogadores estão fora. Quem vem para cá são aqueles jogadores que estão há muito tempo fora do país, já tem 35 anos, aí volta. Né? Foram grandes jogadores no passado, aí os times se contratam achando que o cara vai jogar igual como jogava antigamente e não consegue. E, sabe, jogadores jovens que crescem aí, com 16 anos vão embora. Quer dizer, aqui no Brasil tem poucos times mesmo que tem um elenco de verdade, sabe? Tipo, o Atlético Mineiro tem, não tá jogando bem, mas tem, o Flamengo tem, o Palmeiras tem, o Corinthians tentou montar, mas tá tendo que remontar, porque os caras que eles contrataram, o Renato Augusto não tá jogando, o William entra e sai machucado, o Paulinho se machucou feio, o Juliano não é titular. Então, os caras que o Corinthians contratou para mudar a parte tática e técnica do time, não jogam. Então tá tendo que jogar cara novo aí. Cara que você não apostava nada, por exemplo, Adson, Gustavo Mosquito e tal, estão sendo titulares do Corinthians. E estão até jogando bem. Mas não era aquilo que a direção esperava quando contratou os caras. Mudou alguma coisa? Você falou que você começou com 16, 17 anos, aí você voltou a falar dos jovens jogadores de hoje. Assim. Mudou completamente. Mudou muita coisa? Conta um pouco pra gente, porque a sensação que dá é que ainda jovens, eles são expostos a situações que são muito difíceis de se lidar, né? Assim, vamos para partes assim que influenciou diretamente no jogo. Primeiro, minha época, eu joguei no Juvenil do Corinthians, joguei no Dente de Leite do Corinthians, com 11 anos de idade. O meu sonho era ser titular do Corinthians. Eu não pensei, na minha cabeça não tinha Europa. Porque não tinha. A gente que jogava. E tem outra, a maioria dos caras que jogavam na categoria de base de um determinado time torcia pro time. Então eu jogava no Corinthians, eu era torcedor do Corinthians, meus amigos todos torcedor do Corinthians. Eu nem me lembro se eu conheci alguém no Juvenil do Corinthians que torcia para outro time. São Paulo, Palmeiras, era tudo assim. Então você tinha amor pelo time que você jogava, você queria jogar no time. A gente nem pensava em seleção brasileira, que tinha uma escada, né? O primeiro tinha que ser titular do Corinthians, depois titular da seleção brasileira. Enfim, e Europa bem distante. Hoje não, o garoto tem 16 anos, 15 anos, ele tá pensando em ir pra Europa. Ele já pulou o time que ele joga, e você nem sabe se ele torce para o time que ele tá jogando, isso já é outro ponto, você nem sabe se ele tá lá e torce. Ele já pula, quando ele dá entrevista, ele fala: meu sonho é jogar no Real Madrid, no Barcelona, Bayern de Munique, PSG, enfim. E ele nem é titular do time aqui no Brasil. Então a mentalidade de hoje mudou muito. E o cara tá pensando muitas vezes em dinheiro, né? Também. Não tá nem pensando na... Sim, também. Tá pensando no dinheiro, ótimo. Mas o pessoal de base hoje, o Hendrick, o moleque tem 15 anos, fez 16, ou vai fazer 16 agora no Palmeiras, já assinou um contrato milionário, com 16 anos. Né? Então, isso aí não é exclusividade do Hendrick. Muitos jogadores jovens que fazem contrato, já fazem contrato ganhando uma grana incrível, antes mesmo de ir para a Europa. E quando vai, então, o negócio triplica. Então, o que está acontecendo? Não tem muito amor à camisa, não tem muita ligação com o time que ele está jogando. Não dá tempo de criar uma identificação, porque o moleque vai embora rápido, né? Não cria uma identificação com o time. Então vai embora rápido, chega lá. Vai, tipo Vinícius Júnior, tá jogando muito bem, tá ganhando uma puta grana, a cabeça já muda, já parece que o Brasil não faz muito parte da vida dos caras, sabe? Aqui, o bicho pegando fogo aqui, literalmente pegando fogo, porque a Amazônia está sendo destruída, não compraram vacina na hora que tinha que comprar, enfim, o Brasil está entregue às traças e o jogador de futebol não abre a boca para nada. Então, quer dizer, a preocupação deles já não é mais com a sociedade brasileira, como era na minha época. Né? A preocupação vira uma coisa bem egoísta. Porque o mundo tá egoísta. Isso aí eu quero deixar claro que não é culpa dos moleques. O mundo tá egoísta, né? O mundo tá muito... Cada um tá vendo o seu próprio lado, né? Mas você acha que naquela época, na sua época de jogador, existia mesmo essa consciência ou era restrita a um determinado grupo, por exemplo, no caso da democracia corintiana? Porque a gente sabe, o Pelé, por exemplo, foi um cara que nunca se envolveu nessas questões sociais e tudo, e políticas, né?
Sim. Não, eu acho que eram poucas pessoas. Eram poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas fizeram um puta barulho. Sim. Né? E o barulho começou lá no começo dos anos 70 com o Afonsinho, que era um jogador que era do Botafogo, que usava barba, cabelo comprido. O Botafogo falou para ele cortar a barba e cortar o cabelo, senão ele não ia jogar mais. Ele não cortou. Não, entrou na justiça e foi o primeiro cara no Brasil, no mundo, a pegar o passe livre, que naquela época você tinha passe, você era preso ao clube. Se o clube não quisesse que você jogasse em nenhum lugar, você ia morrer e não ia jogar. E ele pegou o passe livre, jogou no Santos, jogou no Flamengo e tal. Uau. Ele é médico também, muito meu amigo, inclusive. Ele é um cara que sempre pensou, um dos primeiros caras que sempre lutou pela liberdade do jogador de futebol. E quando surgiu a democracia corintiana nos anos 80, nós tínhamos o Afonsinho como uma referência. Por causa desse comportamento dele, de uma certa maneira, considerado rebelde na época, mas ser rebelde é muito discutível, né? Sim. Porque se você luta por um ideal, se você luta pela democracia, você é rebelde? Eu não vejo muita rebeldia. Contra a opressão, né? Você está sendo oprimido e está buscando a liberdade do seu espaço. Exato. Ele, no caso, lutou pela liberdade dele e dos jogadores de futebol. Então eu não vejo rebeldia nisso. Eu vejo um comportamento Tenacidade, incisivo, sim. né? Resistente, persistente para conseguir uma coisa que é justa. Ser livre. Né? Então ele foi um cara super empenhado nisso e a democracia corintiana já pegou uma fase que a gente precisava ser mais do que isso. Né? A ditadura militar existia ainda, mas era muito pesada ainda, mesmo em 82, porque em 81 teve o Rio Centro, lá no Rio de Janeiro, 1º de maio, depois em 82 ia ter a primeira eleição direta para o governo. Como a história se repete, né? Porque acabou de sair, acho que foi na revista Veja, bom, desculpa, eu acabei de ler, vim para a entrevista aqui, mas que descobriram, né? Parece que tem articulações para que Sim, se exatamente. realizasse um novo atentado Sim, para exatamente. incriminar Agora, a esquerda no 7 de setembro. 7 de setembro. Sim, A direita mesmo fazer um esquema, planejando uma coisa para fazer um atentado contra o movimento da direita mesmo, para a esquerda ser culpada. Foi exatamente o que aconteceu no Rio É Centro. uma loucura, cara. Você está falando de anos 80 e a gente está em 2022 e estamos falando a mesma coisa. O plano é o mesmo. É. Então, assim, precisava muito de vozes de um meio que praticamente era considerado alienado, que era o jogador de futebol, e se posicionando politicamente. E foi que calhou ali, coincidência de cair 3, 4, 5 jogadores do mesmo time, que pensavam do mesmo jeito, com épocas até diferentes. Eu era o mais novo, né? Eu tinha 18 anos, os caras tinham 27 e tal, que tínhamos o mesmo pensamento e lutamos por aquilo. Iniciamos o trabalho dentro do próprio clube, né, decidindo que hora que vai viajar, que hotel que vai ficar, se vai concentrar ou não vai. Depois nós saímos para a rua, né, para mostrar a nossa posição. Não era ensaiado, não era nada, era posicionamento mesmo de cada um. Às vezes calhava de ter no mesmo lugar 2, 3 da gente lá, às vezes tinha um aqui, outro lá, às vezes tinha 2, sabe? A gente saía muito determinado a fazer alguma coisa que a gente queria, não era uma coisa combinada. E hoje o jogador de futebol está completamente ao contrário disso. Falta isso que eu ia te perguntar. Existe espaço hoje? Quer dizer, necessidade existe, mas você vê as circunstâncias... Cara, saiu uma carta agora, sim, né, pela democracia e o Estado de Direito, que tem mais de 600 mil assinaturas lá. Sabe quantos jogadores de futebol o ex tem lá? Quantos? 2, eu e o Raí. 2, você e o Raí. Eu e o Raí. E ainda eu fui o primeiro a assinar fora o pessoal do jurídico deles lá. Eu fui o primeiro cara fora do meio que fez a carta, eu fui o primeiro. E aí vieram as outras pessoas. Então você vê que tem espaço. Por que você não pode colocar o nome lá na carta? Sim. Cara, coloca o seu nome na carta lá. Beleza, vamos saber quem é você? Meu, por que você assinou? Por quê, meu? Porque eu sou a favor da democracia. Essa carta ela não é a favor da esquerda nem a direita. Essa carta ela não é do partido nem do outro. Essa carta é em defesa da democracia. Aí eu não entendo, sabe? Qual é o medo? Qual é o medo, né? Pois é. E qual na sua percepção, qual é? Por que os jogadores não estão fazendo? Eu escrevi um texto essa semana na Folha. Sim, eu fiquei sabendo, eu acabei não lendo. Qual é o medo? Qual é o medo? Ah, você está perguntando. Qual é o medo de você chegar e assinar essa carta em defesa da democracia? Qual é o problema nisso? Sabe? Aí a gente aquele negócio, não quero me envolver. Aí vinha aquele papo que eu também escrevi, que assim, não é problema meu. Como é problema? Não é só problema meu, como é seu, como é de todo mundo. Né?
Mas como a maioria vive fora, e mesmo os daqui também não se posicionarem em nada, a gente não pode esperar muito do futebol, futebol, como não um pode, todo. né? Também não tem nenhum dirigente nessa carta, não tem nenhum presidente de federação, nem ninguém da confederação de futebol, nem meninas do futebol, nem nada do futebol. Tem eu e o Raí lá. Só se tiver mais algum que entrou aí, que eu não tô sabendo, que eu não acredito, sinceramente. Que loucura, né? É uma loucura. Então, assim, o futebol, o meio do futebol tá muito mais alienado do que era lá naquela época. E naquela época ainda tinha uma desculpa. Pô, tem tortura, você é preso, né? Os caras te matam, te jogam no mar, enfim, né? Isso acontecia de verdade. Sim. Hoje não. Hoje o que pode acontecer é alguém reclamar que você assinou a carta, né? Mas quem, né? Tipo, é o que você falou, pô, é pela democracia, Pela cara. democracia. Por Estados democráticos de O direito. lance, assim, não tá assinando nada pro PT, não tá assinando nada pro PL, nem pra nenhum lugar. Ninguém tá falando de Lula nem de Bolsonaro, tá falando de democracia. E, Será que nem você- assim as pessoas se mexem. Você acha que está faltando talvez uma. Sim, cara, uma base educacional com relação ao que são, o que é divisão de poderes, o que é um Estado democrático de direito, o que é liberdade de imprensa, né? O Abel Ferreira falou isso. O Abel Ferreira é técnico do Palmeiras e o técnico do Corinthians, se eu não me engano. E o do Botafogo, são 3 portugueses. Eles falaram que um dos maiores problemas que tem no futebol brasileiro com o jogador brasileiro é a falta de inteligência mesmo. Falta de conhecimentos gerais, sabe? Falta de saber o que acontece dentro de uma sociedade, quais são seus direitos, quais são seus deveres, o que é ruim, o que é bom, né? Talvez eles não tenham mesmo essa noção. Talvez muitos nem se mexam porque eles não sabem o que eles têm que fazer, sabe? Eu acho que... Como você desenvolveu isso? Porque, do ponto de vista educacional, você precisou ser um dropout também, né? Você não chegou a concluir o segundo grau, Não. né? Você precisou sair antes para correr atrás de grana, Sim, do futebol exatamente. e tal, não sei o quê. De onde vem isso? Então, Foi uma coisa da sua criação, dos Foi seus da minha pais? criação, mas assim, não da minha família mesmo. Assim, os meus pais me deram total liberdade. Eu nunca tive nenhuma restrição, nada. Nunca me cobraram nada. Me deixavam, confiavam em mim, eu saía, voltava, beleza. E nessas aí, eu comecei a ter contatos com pessoas que tinham ligação com a política. Na época era ditadura militar. Eu comecei a entender mesmo o que estava acontecendo no país já com 14, 15 anos. Eu não sabia direito o geral, mas já sabia que aquilo era uma ditadura e que eu não gostava daquilo porque eu queria ser livre. Então, o ponto daí, já via de dentro. Eu gostava de liberdade, eu adoro liberdade. Sabe, tem 3 coisas que eu não negocio na minha vida. A minha sobriedade, a democracia e a minha liberdade. Eu preciso me sentir livre para poder amar alguém, para eu poder ter prazer em fazer meu trabalho. Eu preciso ter liberdade, eu preciso me sentir livre, sabe? Então, aquilo já não... Só de saber que existia uma ditadura, eu já não me sentia livre. E aí eu fui entrando, conhecendo pessoas e buscando e procurando e comecei a entender o que estava acontecendo muito rápido. Eu saí do Corinthians para a Caldense por causa disso. Eu briguei com o Oswaldo Brandão, que era um autoritário, um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, mas era autoritário. Vicente Matheus, eu saí. Porque lá, todo mundo sabia como eu era desde criança. Mas... Quer dizer, eu jogava bem, treinava no profissional, mas os caras, essa turma mais conservadora não me via com bons olhos. Eu tive que sair. Você falava alguma coisa, você questionava eles? Não, O que então, aconteceu? questionava da época que eu vivia. Quer dizer, questionava a roupa, né? Eu ia de calçadinho assim como eu tô, os caras, pô, você é jogador de futebol meio assim. Eu falei, eu venho como eu quero, do jeito que eu quiser. Mas tinha que ir como? Não sei como eles queriam que andasse. Eu acho que eles não queriam, eles queriam distância de um movimento mais próximo dos hippies, de sim, liberdade. entendi. Eles queriam uma coisa mais tradicional. O cabelo. Porque naquela época, você ter Então, calça jeans representava isso. São, é verdade. cabelo grande, eu sempre tive cabelo grande, era uma coisa que sempre pegavam no pé e tal. E eram coisas que eu não aceitava. Se pedisse, eu era muito radical na adolescência. Você conseguia tudo de mim pedindo, mandando. Ia ser difícil, porque parece que eu tinha um bloqueio, sabe? Não conseguia ir atrás de grito, fazer as coisas atrás de grito. Porque, pô, você tá jogando no Corinthians, você jogou no Dente de Leite, você tá formação de base, tá jogando no profissional. Os caras te emprestam pro Caldense, é um castigo, né?
Não, pô, o Poços de Mas eu Caldas. pedi pra ir embora, né? Mas Eu não pro pedi. Poços de Caldas. Eu falei pra qualquer um. Ah, é? E Poços de Caldas apareceu porque no meio do ano tem um campeonato... Nada contra o Poços de Caldas. O Poços de Caldas é uma cidade linda. Sim, Meus pais, lógico. cara, passaram lua de Não, mel mas, lá. mas é o time. É. O time pequeno do sim. Campeonato Mineiro. Mas nós jogamos um amistoso. Amistoso não, eu fui jogar pro time de Caldas, que era Campeonato Sul de Minas. Caldas contra Poços de Caldas. Então era caldense contra um time de Caldas. E nós ganhamos 2-1 da Caldense, eu fiz 2 gols. E os caras ficaram com isso na cabeça. Quando eles souberam que eu tava livre para ir embora, eles foram me pegar e eu topei. E foi maravilhoso, foi tudo legal. No meu caso, só para finalizar aquela pergunta, quando eu voltei, eu queria ir embora porque a minha visão do Corinthians era aquela de autoritária, do Vicente Mateus e tal. E o Adilson Monteiro Alves, que estava colocando um modo diferente, que não tinha nome ainda, ele falou, faz um contrato de 3 meses aí, vê se você gosta, tal. Se você não gostar, eu deixo você embora. E eu fiquei. Comecei a ver as coisas diferentes, comecei a me sentir à vontade, comecei a me sentir livre, sabe? Podia ir do jeito que eu queria treinar, sabe? Ninguém se interessava no que eu estava fazendo na rua. Eu tinha que chegar para treinar. E tinha que chegar para jogar e dar o máximo, tentar jogar bem, enfim. Aquelas coisas. Fiz amizade com o Magrão, já me aproximei um pouco mais do Vladimir, que eu já conhecia, e aí nós fomos percebendo que a gente tinha os mesmos pensamentos, os mesmos ideais e gostavam, pelo menos eu e o Magrão, gostávamos da mesma coisa. Ou seja, cara, só me cobra horário de treino e dia de jogo. Fora, nós não temos nada a ver com isso. Tanto que nós começamos a tomar cerveja dentro do clube, né, num bar que chama Bar da Torre lá. Aí os caras vieram cobrar a gente, pô, como vocês estão bebendo cerveja aí dentro do clube e tal? Aí o Magrão falou, não, tudo bem, vocês não querem que a gente bebe aqui? Nós vamos sair, nós vamos beber naquele bar ali do outro lado. Não é melhor a gente beber aqui dentro? Aí os caras começaram, saca? Começaram a falar, pô, vamos deixar os caras mais à vontade. Foi uma batalha, mas nós fomos conquistando esse espaço. Por isso que eu já tinha esse caminho, sabe? Esse caminho da liberdade já vinha dentro de mim desde a adolescência. Eu participei do movimento da anistia em 79. Por isso que eu conheci mais ainda o que estava acontecendo. Eu fui no show, participei da organização que era no Corinthians. E aí foi ali que eu conheci mais pessoas para eu ter mais conhecimento do que acontecia. Porque a gente não tinha informação nenhuma, né? Cara? Não tinha nada, né? Então, ali foi melhorando, foi tendo conhecimento, juntando com esses caras. Eu tinha só 18 anos. O Magrão me ajudou muito a entender o que se passava, né? O Sócrates. Eu aprendi muito com ele nesse sentido. E aí eu fui criando minha personalidade, o meu modo de ver de escolher o modo que eu gostava de viver. O que eu queria pra mim, sabe? Isso aí foi montado assim no final dos anos 70 para os anos 80. Foi montando essa coisa, o ideal pra mim. Que o ideal era isso. O ideal é a democracia. O ideal era lutar pelas diretas, sabe? Em 84. Esse era o nosso ideal. Era o meu ideal, sabe? Era o ideal dos caras também. Dos outros times, ninguém se movimentou. Mas tem o Corinthians que se movimentava. Sim. O Washington Oliveto foi que fez o logo, né, da democracia corintiana? Sim, o Washington Oliveto que fez o logo. Foi um debate na PUC, que aí o Adilson estava explicando como a gente vivia, como a gente fazia as coisas. Porque aí, vocês tomavam as decisões de quem ia ser escalado, dos relacionamentos. Escalado não, escalado mas não. comprado sim, contratado sim. E o Juca Kfouri estava lá e falou assim, pô, então vocês estão fazendo uma democracia do Corinthians? Aí o Washington Oliveto estava lá e falou, pô, democracia corintiana. Ele montou o slogan. E aí nós colocamos dia 15 votos. E o Juca Kfouri estava lá. Tava. Ele falou que era uma democracia de corintianos. Ele que viu o conceito. O conceito. Aí o Washington que fez o slogan. E daí em diante, nós colocamos dia 15 votos na camisa para incentivar as pessoas a votarem, porque eles tinham... Era a primeira eleição direta depois do golpe para governador. E os mais antigos tinham medo que era uma armadilha. Você vai lá votar e os caras vão te prender. Vamos ver quem quer votar mesmo. E prendi. Então tinha isso. Esse pensamento era muito forte. Que é o que estão tentando voltar agora também, né? Para acabar com a urna Exatamente, eletrônica, acabar com o voto na mão. Cara, você fala, é a mesma fazendo coisa. tudo ao contrário. É a mesma coisa. O movimento é o mesmo, cara. É o mesmo. É uma coisa incrível. Como você O nego falou, ficava lá de olho vendo quem ia votar. 82, nós estamos em 2022, 40 anos depois, as coisas praticamente... Retrocesso. Só não tá declaradamente uma ditadura, mas... Que ele gostaria, sim. Tá parecido com isso.
Um dos pontos altos, evidentemente, de uma cobertura dos atletas do futebol é a Copa do Mundo. E a gente está chegando aí, Copa do Mundo do Catar. Durante 25 anos você estava fazendo a cobertura da TV Globo. Agora você está no UOL e na Folha. Como é que vai ser? Qual a sua expectativa com relação a essa Copa? É uma Copa fora de época, né? Vai ser em novembro ao invés do meio do ano. É uma Copa fora de tudo, né? Porque é fora de época, num país altamente machista, Sim. Uma ditadura, né? Que eu acho que a FIFA não deveria nem pensar em fazer Copas em lugares que tem esse tipo de preconceito muito forte, né? Que as mulheres não podem ir para o estádio, que os caras não podem beber, que não podem fazer nada. Enfim, eu não sei como vai ser essa Copa, sinceramente. No meu caso, especificamente, vai ser completamente diferente, né? Porque eu ia tudo organizado, eu ia com a turma da Globo, hotel, o carro pega, vai para lá, vai para cá, vai fazer o jogo, vai ver o treino. E agora eu vou pelo UOL e pela Folha. Mas assim... Mas você vai? Vou. Que da hora. Vou para lá. Então vai ser um esquema diferente, né? Eu vou lá para escrever. Eu não vou lá comentar jogo. Eu vou lá assistir o jogo. Sim. E depois escrever a coluna sobre o jogo. Quer dizer, você vai ter o prazer, porque naquele momento você não precisa falar e dar um feedback para alguém que está assistindo. Exatamente. Para você também vai ser um momento especial. Não, e vai ser mais legal, talvez, nesse ponto, que assim, eu vou poder ser torcedor, né? Né? Assim, não ficar preocupado com o que eu tenho que falar. Sim. Eu posso até xingar lá assistindo o jogo. Não é? Claro. Posso até ter essa experiência, que eu até desaprendi como é xingar no estádio de futebol. Mas então, eu acho que vai ser diferente, vai ser legal, vai ser uma Copa... Você vai estar com o seu celular, que é onde você escreve os textos ali. Vou mandando. E você escreve o quê? No Word, cara? Cara, eu escrevo no WhatsApp. No WhatsApp? Eu mando pros caras, os caras resolvem tudo lá. Eu não faço nada, eu não mexo em nada. Escreve, manda, o cara edita Exatamente, e tal. Corrige exatamente. as coisas. Tá, entendi. Pra mim é o máximo. Porque Eu não sou ligado em tecnologia. no WhatsApp você não sabe nem o número de toques, né? Você não sabe nem quantas coisas você escreveu. Não, Tá. mas eu tenho uma ideia do tamanho, do que é o mínimo e o máximo. Né? E daquelas que eu faço e que sai. Eu já tenho uma ideia. Do UOL e da Folha eu já tenho uma ideia mesmo do tamanho. Como... Fala. Não, então, o lance assim, vai ser uma Copa do Mundo que, pra mim, vai ser totalmente diferente de todas as outras que eu fiz, né? Porque as outras eu trabalhei dentro de uma cabine, agora eu vou estar no estádio sentado em algum lugar para ver o jogo, para comentar, então vai ser uma coisa nova. Não Mas sei. você vai credenciado? Credenciado. Credenciado, tá. Então, eu tive que fazer meu credenciamento, coisa que nunca fiz, né? Era a Globo que fazia, chegava lá, pegava a credencial e tal. Agora eu já fiz semana passada. Enfim, cara, vai ser uma coisa diferente, que eu acho que vai ser muito legal pra mim, porque antes era muito cômodo, você não precisava fazer nada. Sim. Não, agora eu vou ter mais responsabilidade comigo mesmo, né? Eu vou ter que ir fazer as coisas, sabe? Eu vou ser mais ativo. É a diferença entre cozinhar e pedir num restaurante. Exatamente. Né? Cara, você participa mais. Eu acho que vai ser mais vivo o negócio, sabe? Sim. É isso que eu penso, né? Eu tô imaginando. Claro. Porque vai ser uma coisa que eu nunca fiz na vida, né? Que legal. Ir pra Copa do Mundo sem comentar jogo. E qual a diferença agora que você está escrevendo mais focado? Eu sei que você já escreveu no GE e tudo, mas agora você está focado nisso. Qual a diferença da sua preparação antes para televisão, para cá? Ou não existe diferença? Cara, assim, na televisão... Na televisão você faz a barba, se preocupa, não sei o quê. Sim, então, aqueles mas ternos são feios pra caramba, né, mano? Com a roupa feia. Por quê? Não, agora mudou, agora não tem mais terno. Agora é não? só uma camisa lá azulzinha. Mas é feio, umas coisas caque com um troço azul. Você não fala, sei, mano, puta coxinha. Fica esquisito tipo Coringa, demais. né? Tipo... Mas o lance é assim... Cara, eu já estava habituado com o esquema de Copa do Mundo da televisão. Sim. Né? E para comentar jogo. Então, para mim, não era... Depois, de 3, 4 anos, 5 anos, não tinha nenhuma diferença. Era automático o negócio. Automático. Pô, vou lá, sei o que vai acontecer, sei onde eu posso ir, o que eu posso falar, tal. Você vai tá automático. Para escrever no GE, também era mais ou menos como a TV. Agora, para escrever no UOL e na Folha, tá sendo diferente. Tá sendo diferente, porque são outras pessoas que eu tô mandando o texto, que estão começando a receber meu texto agora, estão começando a se habituar do jeito que eu escrevo agora, né? No GE, já fazia muito tempo, eu mandava o texto lá, os caras já sabiam... Quando estava muito crítico, ia para a direção para ver se aprovava, voltava, saía ou não. Então aqui não. Então aqui eu tô mais tranquilo para escrever, estou escrevendo mais rápido porque eu não preciso medir em colocar as palavras, ficar pensando se vai ser muito crítico ou não. Isso é até bem-vindo. É até bem-vindo isso. E eu mando para os caras, não deu problema até agora, nenhuma vez.
A minha preparação é aquela... Assim, eu não escrevo sobre jogo. Mesmo quando eu vou escrever sobre... Hoje, por exemplo, eu escrevi sobre o Cuca, tá? O Cuca, treinador do Atlético Mineiro. Que participou, ou pelo menos foi... estava no mesmo local, que teve um estupro em, sei lá, no 87, com uma menina de 13 anos na Suíça, foi condenado na Suíça e tal, e ele tá no Atlético Mineiro. E as pessoas esquecem disso, né? A Ana Thaís Matos escreveu no GE, a Mília Lacombe escreveu no UOL, e eu escrevi em cima disso também. Então eu olho o futebol e fico esperando alguma coisa extra. Não só coisa ruim, não. Coisa legal. Extra, para não ficar na mesmice, porque na minha cabeça, assim, se eu for escrever do futebol, eu vou ser mais um escrevendo do futebol, porque vai ter 300 caras escrevendo do jogo. Né? Vai jogar Corinthians e Flamengo. Todo mundo vai escrever de Corinthians e Flamengo. Eu vou escrever de Corinthians e Flamengo também, mas de uma outra visão. Né? O recorte é diferente. Vou numa outra visão no negócio. É assim que eu costumo escrever. Eu vejo as notícias do futebol, né? do esporte em geral, e vou e vejo aquilo que me chama atenção, que eu acho que me chama atenção e já vem um texto na cabeça. Né? Tipo Piquet, né? Tipo, essas declarações meio... Que Piquet? Nelson Piquet. O motorista do Bolsonaro? Do Bolsonaro. Ele solta umas, né? Porra, como é que pode, né, esse cara? Ele né? falou Pelo amor de Deus, há pouco tempo atrás, ele foi machista e homofóbico, né? E racista com o Lewis Hamilton. Depois... ninguém ele falou... Eu cheguei a ler essas coisas. Ninguém falou que ele é sogro, né? Do Verstappen. Ninguém falou isso. Falei, pô, cara, ninguém sabe disso que o cara é sogro do Verstappen. E aí ele vem e fala, dá uma entrevista e fala que não viu mal nenhum. Não, normal, eu não sei o que vocês estão falando, não sei o quê. E agora voltou a atacar as urnas, voltou a atacar a democracia. Exatamente, mesmo? semana que passada. Feia, então eu vejo essas coisas, cara, é isso aí que me chama atenção. Entendi. Porque tem um aspecto social, você olha... mas eu vou na linha do esporte. Sim, o esporte... Mira no social através do esporte. Exatamente. Muito bom. Então eu gosto de escrever assim, desse tipo. Então, as coisas... Eu leio muito o que está acontecendo em tudo, inclusive notícias políticas, notícias do esporte, de todos os envolvimentos que acontecem, e ali alguma coisa sempre me chama atenção. Sempre me chama atenção alguma coisa. Por exemplo, da carta, eu escrevi através da falta de jogadores de futebol na lista. Sim. Então eu coloquei o esporte dentro do meu texto político. Claro. Né? Porque o que eu cobrei foi assim, por que só tem eu e o Raí? Cadê os outros esportistas? Então foi por aí. Então eu vejo... Os outros esportistas não são a favor da democracia? Então eu tento sempre colocar, quando é possível, o esporte no meio da minha coluna. Sim. Voltando à questão da correria, né? Quer dizer, não, frase boba, né? Cara, 25 anos de comentarista esportivo, cara, foi pré-internet praticamente. Né? Você começou em 97. Sim, 97. chegou... Comecei em 96 na ESPN. Na ESPN. Em 97 eu fui pra TV Globo. Sim, em 94, 96, a primeira FenaSoft, que foi uma feira nacional de software que teve no Brasil, acho que foi em 96, 97. Enfim, começo de tudo, né? Não tinha internet daquela época, vamos dizer, né? Então você falava, assim, era muito difícil você saber qual era a repercussão do que você tinha falado. Nem me preocupava muito com o que estava acontecendo. O que mudou de lá para cá? Como é que você lida com as redes sociais? Como é que você lida com os haters? Como é que você lida com isso tudo? Cara, é o seguinte, no início... Até vai amarrar o sapato, ele vai até amarrar a chuteira, mano. Porque, porra... Tem uma bandana aqui, tá vendo? É um mal-estar diferente. Que da hora, cara. Então o lance é o seguinte, quando começou esse negócio de internet, redes sociais e tal, eu nunca prestei muito atenção nisso. Eu comecei a prestar atenção quando eu comecei a ser atacado nas redes sociais. Aí esse foi seu... Foi assim, caramba, o que está acontecendo? Porque eu nunca fui procurar o que estavam falando, se gostavam ou se não gostavam. Mas no meio da pandemia, teve um dos primeiros impeachments que saíram, um dos primeiros que eu assinei também. Eu assinei um impeachment, um monte de gente assinou tal, mas quando chegou lá, o noticiário deu o impeachment que o Casagrande e o Chico Buarque assinaram. Começaram a metralhar. Mas sem parar. Sem parar. Cara, eu fiquei assim, o que está acontecendo, meu? O
que é isso, né? Eu fiquei assustado mesmo, eu fiquei deprê, sabe? Porque comigo não é crítica, comigo é assim, seu viciado, seu drogado, financiador do tráfico, cheirador, é só essas coisas. Cara, no primeiro impacto eu fiquei chocado, porque eu falei, cara, porra, eu tô sem usar droga faz uma cara, lutei pra cacete, fiquei internado, sofri pra caraca, pra agora chegar e esses caras ficarem falando isso. Então isso aí mexeu comigo, mexeu bastante comigo. O que aconteceu? Eu parei de ver as redes sociais. Parei mesmo. E aí mudei todo o esquema, que era... Hoje o meu filho e a minha nora cuidam do meu Instagram, do meu Twitter, das coisas. Eu tiro uma foto, mando para eles, faço um texto, eles colocam, e eu não vou procurar ver comentários. Eu não vejo comentários, não vejo mais. Parei de ver comentários. Porque mesmo no GE, quando eu escrevia, como eu escrevia no GE, eu conseguia ver os comentários. Sim. Eram só esses, cara. Puta, É a que mesma sacanagem, coisa, né? o tempo todo. Todos os textos. Aí eu parei de ler comentários ali também. Mas o lance é assim, eu não mudei meu modo de pensar nem meu modo de escrever. Nada. Continuei sendo crítico nas coisas que eu sou crítico do mesmo jeito. Não me assustei em nenhum momento, não me abati e nem fiquei com medo disso. Né? Que eu acho que isso foi um grande ponto na minha personalidade nesse sentido das redes sociais. Porque eu vejo muita gente hoje em dia que se posiciona, por exemplo, contra o governo Bolsonaro, se posiciona, é metralhado nas redes sociais, no outro dia grava um vídeo pedindo desculpa. Tem várias pessoas fazendo isso. Várias, eu vi várias, cara. Porque eu acompanhei tudo das redes sociais quando começou a pandemia, que não tinha nada para fazer, você ficava ali, eu ficava vendo Globo News e lendo e tal, e eu via muita gente que criticava a falta de vacina, criticava o comportamento dele contra a máscara e tal, e no outro dia pedia desculpa porque tinha sido atacado, eu perdia seguidores. Então, uma coisa que eu saí fora foi exatamente nisso. Eu não entendo muito dessas coisas, tá? Mas, por exemplo, é legal ter seguidores. É uma coisa legal. As pessoas gostam de te seguir. Mas eu não faço nada para aumentar nem para diminuir. Se eu escrever alguma coisa e ficarem invocados comigo e diminuir, ok. Se aumentar, ok. Sabe? Eu dou atenção para as pessoas, mas eu não sou, e nunca fui, na realidade, eu só sofri naquele momento que eu falei, eu não sou moldado, o meu parâmetro não é os ataques que eu recebo nas redes sociais. Até porque, assim, o parâmetro mas positivamente. Quer dizer, sendo atacado por essas pessoas, eu sei que eu tô certo. Né? Então, isso aí já é um pensamento que eu tenho, tá ótimo. E não são ataques com relação às suas ideias, as coisas que você está colocando. São ataques em cima da sua vulnerabilidade. Você sabe como eu resolvi isso? E não faz muito tempo. Eu estava numa terapia com a minha psicóloga, um dia que eu estava um pouco abatido por causa dessas coisas, e falei para ela, pô, meu, só recebo esses ataques, tal, reclamei, né, falei, ela falou assim pra mim, pô, Walter, parabéns, meu. Eu falei, por quê? Pô, se eles estão falando só isso, é que eles não têm outra coisa do que falar. Você tá ótimo, seu comportamento tá ótimo, porque só falam disso de você, não tem outra coisa que tem motivo pra falar. Inclusive, você não usa droga há muito tempo, você não tem que se preocupar com isso. E aí a minha ficha caiu, a chave virou, eu falei, pô, é isso mesmo, cara. Eles só falam isso, porque só tem isso. E só tem isso do passado, eles não têm isso do presente. Né? Então, eu me resolvi dessa maneira, com esse negócio todo aí. Então, eu não me preocupo mesmo se eu ganho, se eu perco. Se ganhar é melhor, mais legal, as pessoas estão te seguindo. Mas se eu perder, porque eu falei alguma coisa, eu não vou gravar um vídeo no outro dia pedir desculpa para recuperar as pessoas, cara. Sinceramente, eu não faço isso. Não sou contra as pessoas que fazem. Acho que o mundo é esse. Tem muita gente que virou uma pessoa famosa pela internet, através de milhões de seguidores. Tem muita gente que vive dessa maneira. Eu não vejo nada de mal nisso. Não é nada desleal, não é nada, não está roubando nada de ninguém, é o momento que oferece. Mas o que eu estou achando ruim é as TVs, muitas, escolhendo pessoas pelos seguidores. Inclusive atores e atrizes de novela. Quem tem mais seguidores está lá. Aí uma pessoa muito talentosa não está porque não tem tantos seguidores que não é ligada em rede social. E isso está acontecendo em todos os setores. No mundo todo, em todos os setores. É então, horrível, cara. Eu tô achando isso aí um puta tiro no pé. Pra cacete. Puta tiro no pé. Porque vai chegar uma hora que você vai ter... Ou as pessoas têm milhões de seguidores e são talentosas, ou vai virar uma coisa
de E baixo o nível. algoritmo não é alimentado dessa forma, né? Hã? O algoritmo não é alimentado pelo Exatamente. talento das Exatamente, pessoas, né? É exatamente. alimentado pela polêmica, pela bizarrice. Pelas fotos que posta, pelas coisas que fala, sim. E né, aí- essas coisas. Então, enfim, eu acho que tudo é válido no mundo de hoje. Né? Tudo é válido, mas eu tenho o direito de achar que é um tiro no pé. Sim, Não é? claro. É o meu pensamento, eu acho que está errado. Cara, além de um jogador de futebol grandioso, com muitos títulos nas costas, uma carreira muito bem sucedida, comentarista esportista de... Ixi, Maria. Peraí. Bom, além de uma carreira muito bem sucedida no futebol, além de uma carreira... Tá difícil. Deve ser a hora, mas deixa eu ver que horas são. Puta, 7 horas, cara. Que horas é o jogo? 9h30. Casão vai ver o jogo do Flamengo com o Corinthians hoje, pô. Né? Tem alguma dica? Quer dizer, tem algum palpite? Não tem, né? Tem. Eu acho que o Flamengo é melhor, mais time, né? Mas, não dá Mas jogando no Itaquerão, não sei como vai ficar. vamos ver. Eu queria falar dos outros projetos que não tem a ver com futebol. Agora eu consegui. Que não tem a ver com futebol e que não tem a ver com a televisão ou com comentário esportivo. Pô, você já lançou 3 livros já, né? E você vai ter uma cinebiografia, é isso? Estão lançando um... Lançaram um vídeo. Já lançaram? A série na Globoplay, lançaram. Com José Loreto fazendo o papel? Não, isso é um filme que seria. Não, Olha lançaram uma quanta coisa. Então conta aí, explica pra gente. Não, a série Vamos lá. é uma série, não é ficção. É uma série, tem 4 episódios. É a série mais vista na Globoplay, Uau, desde parabéns. quando ela foi lançada. É uma série muito honesta pela diretora Suzana Lira, que, assim, não está passando pano em nada, nós somos muito verdadeiros na história. Eu sempre fui, todo mundo sabe da minha vida, eu nunca escondi nada do que aconteceu comigo, coisas boas, ruins, então não tinha o porquê de dar uma florida na história. Não, a história foi real, bem séria mesmo, e... tá ótima lá na Globoplay, tá tendo um impacto igual tiveram os livros, né? Com o impacto que eu sempre esperei dos livros e da série é poder ajudar alguém. Sabe? Alguém vê a série, alguém lê o livro e fala, caraca, Que está numa situação de dependência química. Exatamente, em relação a isso. Disso. Exatamente, Entendi. é isso. Agora, eu tive... Agora, mas foi uma coincidência, tipo, porque a série foi lançada quando você saiu da Globo? Não, a série foi lançada antes, cara. Não, a coisa mais louca é essa. A série foi lançada, foi o maior sucesso. Tá sendo o maior sucesso. Eu fui no Serginho, no Altas Horas, eu fui na Fátima, eu fiz 4 programas na GNT e aí me chamaram para fazer o acordo. Enfim, cada um segue o pensamento que quer, né? Mas eu tenho outros projetos. Eu trabalho com projetos culturais. Eu fiz uma homenagem a Adoniran Barbosa. Que legal, cara. No Teatro Municipal em 2017. Lindo, cara, lotado, foi muito legal. Eu tenho esses planos de continuar, eu tenho uma reunião agora, daqui a pouco, com a secretária, né, com a Aline, porque eu quero fazer Belchior, eu quero fazer Luiz Gonzaga, tudo lá no Municipal. Eu quero fazer homenagem aos grandes compositores da música popular brasileira. E que homenagem, como é que é? São outros artistas outros tocando artistas, as músicas? outros artistas. Por exemplo, no Adoniran, tocou a Baby com o Rapping Hood. Uau. Eles cantaram o Samba do Ernesto. Meio em rap, meio música baby, sabe? Aqueles estilos. Teve o Kiko Zambianchi, o Nazi, o Paulo Miklos, Eduardo Godin, Arrigo Barnabé. Que incrível. Luísa Posse, a Sabrina Parlatore. Demônios da Garoa, obviamente. O Demônios da Garoa foi a marca mesmo do Adoniran. Os outros, sabe que eu aprendi, eu fiquei curioso em fazer esse tipo de evento, porque eu fui no Rio de Janeiro, na Cidade da Música, e eu fui ver um show lá, que era Dado Villa-Lobos e a arpista, acho que é Cristina, uma arpista, uma grande arpista brasileira. E eles estavam tocando Villa-Lobos. E Legião Urbana. Eles tocaram Legião Urbana e Villa-Lobos, um com a guitarra, o outro com a harpa. E o nome do show era inusitado. Aí eu fui falar com o André, que era... Puta, esqueci o nome dele. Bom, enfim, era um produtor. Tá. Eu fui falar com vamos levar isso pra São Paulo? Vamos levar isso pra São Paulo. Ele falou, porra, vamos ver, vamos levar, vamos pensar, tal. Ficamos pensando, não conseguimos levar pra São Paulo, mas quando eu fui fazer o Adoniran Barbosa, eu lembrei do inusitado. Então a minha ideia foi fazer um show em homenagem ao Adoniran Barbosa, inusitado. Então por isso que eu liguei a Baby com o rap. Sim. E chamei todos os caras de outras
Vertentes. de outros estilos para fazerem a música do estilo deles, né? O Arrigo Barnabé fez a música do estilo dele, aquele estilo do Arrigo que vocês conhecem. O Eduardo Godin fez o violão clássico, tal. O Nazi meteu um rock, enfim. Todo mundo cantou Dorian Barbosa no estilo que escolheu. Sim. Né? Não necessariamente aquele estilo seu, mas ele tinha liberdade para fazer o arranjo do jeito que queria. E eu quero fazer isso com os outros também. Então eu curto bastante esse lado... Produtor cultural. musical, principalmente. Musical, tá. Musical. O meu lance é com música. Meu lance é esse. E aí, além da série, tem um filme. O filme ainda não tá rolando nada. O filme eu tenho uma conversa com o pessoal da Paramount, né? Que tá lançando agora a série do Adriano Imperador. E eles tinham uma ideia. Vamos esperar a série sair para ver qual que é a resposta do público em relação a uma série de um jogador de futebol na Paramount, né? Que o Adriano é o primeiro. E aí depois talvez saia agora esse filme aí. Mas eu li que tinha o Marcelo Rubens Paiva, estava escrevendo o roteiro. Não, escreveu 4 roteiros. Meu, foi assim uma confusão. Não foi legal com a produtora que estava fazendo. Foi um monte de falta de acordo ali. Eu resolvi romper. E era um filme sobre o primeiro livro, Casagrande e Seus Demônios. O filme ia ser Casagrande e Seus Demônios. Agora, a Paramount é o filme sobre a minha história mesmo. Não está ligada exclusivamente a um livro, entendeu? E essa escolha do José Loreto para fazer o seu papel? Porque ele me procurou, a ideia foi dele. José Loreto procurou você? Acho que 2014, 2015, por aí. Ele veio para São Paulo no dia do meu aniversário, que ele nem sabia. Me ligou, eu fui lá me encontrar com ele. E ele falou assim, cara, eu li o seu livro. Eu acho, um livro, a história do cacete. Porra, nós temos que fazer um filme disso aí, cara. Eu falei, eu não quero fazer. Eu quero fazer, vamos fazer. Eu arrumo a produção, arrumo tudo, falou. Aí eu falei pra ele, vamos fazer um acordo? É o seguinte, eu não tô afim de fazer. Mas se eu for fazer, você vai ser o ator principal, beleza? É um acordo que eu fiz com ele. Ele falou, beleza. E aí eu coloquei ele no contrato que eu fiz com a produtora, eu falei assim, beleza. O roteirista tem que ser o Marcelo Rubens Paiva, o ator tem que ser o Zé Loreto e eu tenho que aprovar o roteiro. Tal. Mas aí não rolou porque foi muito confuso. O caminho seguiu para muitos lados diferentes, sabe? Aumentou muito. Não gostaram, não é que não gostaram, não aprovaram o roteiro do Marcelo, porque o roteiro que eu e o Marcelo planejamos fazer era porrada. Contar a história mesmo, porrada. E os caras que estavam ligados com a Globo Filmes, eles queriam fazer mais brando, sabe? Mais água com açúcar. Quase uma novelinha e tal. Não tem romance. Tem que ter romance. Não teve romance. Cara, eu me apaixonei com 17 anos pra minha ex-mulher, casei, fiquei 21 anos casado, não tem romance, cara. Mas, cara, não tem romance, bicho. É aquilo lá. Eu era mó louco, só fazia aquilo e curtia e tal. E quer dizer, tem romance, teve 21 anos de romance. Exatamente. Mas eles queriam alguma coisa. Vários romances. Porque sabe qual que é? A imagem do jogador de futebol, ela é bem... Cara, é aquilo que eles passam. Estereotipado. Mas mais ou menos o que a maioria passa, né? E no meu caso não é. O caso do Sócrates não é. O caso de outros jogadores não é. O meu caso não era esse. Eu nunca fui um cara de sair pra noite e procurar mulher, que eu acho a coisa mais ridícula do mundo. Eu ia pra curtir, eu ia pra ver um show, eu ia pra tirar um barato em algum lugar, eu ia nos barzinhos de rock and roll que tinha aqui em São Paulo, o Vitória, o Woodstock. Então, de repente bar, na Bela Cinta, eu curtia isso, cara. Sabe, eu sempre me senti livre, como eu falei. Pra eu ter uma paixão, que eu gosto de me apaixonar pra caraca, porque eu acho que a paixão faz a gente viver bem, eu tinha que me apaixonar por alguém, cara. Não tem essa de eu ir lá, aquela mina, eu vou... Isso aí eu acho tão ridículo, até porque eu era muito tímido, eu não tinha nem um jeito pra chegar. Quando eu era garoto, eu não conseguia nem tirar a menina pra dançar, porque eu era muito tímido. Então minha parada não era essa. E eles queriam me enfiar umas coisas que não existiam na minha vida. E eu explicava pros caras, isso não existiu na minha vida. Vai me dizer jogador de futebol. Eu falei, não existiu, cara, o que eu vou fazer? Não existiu, meu. Não teve essas histórias. E aí me cansou, sabe? Esse negócio de tentar fazer uma novelinha de uma coisa que eu não queria fazer. Eu queria mostrar o fundo do poço mesmo, cara. É isso que eu queria mostrar, sabe? Mas vai vingar. Talvez sim, talvez não. De outra forma, né? Da forma que você prefere, da forma que você... eu prefiro dessa maneira. Se é pra fazer fiel à história... Eu prefiro mostrar a história mais forte, claro,
teve divertimento, teve shows, teve brincadeira, teve um monte de coisa. Claro. Mas o meu objetivo é ajudar as pessoas. Não vou fazer um filme engraçado ou contando história que não existiu, cara. Sim. Tem muita gente que chega pra mim também, pô, aí, Casé, naquela época da MTV era uma loucura, né, cara? Eu falo, não, cara, tipo, não é. Comigo não é. Não eu era ia eu lá, que fazia. trabalhava e ia embora. É muito bom. Casão, para aquelas pessoas que estão chegando agora nesse planeta Terra, não conhecem redes sociais, como é que faz pra te achar, cara? Porra, tem que procurar. Arroba Casa Grande. Não, acho que é W Casagrande JR, se não me engano. É isso? Vocês sabem, hein? É isso aí. Arroba W Casagrande JL. JR. JR. Júnior, Walter Casagrande Júnior. Arroba W Casagrande com S. JR. Arroba Isso W aí. Casagrande Júnior. Tem lá um desenhinho, é fácil de sacar. É fácil de sacar. Acho que tá com a bandeira da Ucrânia ainda. Ah, tá lá? Boa. E vocês estão nos acompanhando até agora, muito obrigado. Por favor, deixe seus comentários, deixe Não o pode like. terminar se eu falar uma coisa. Por favor. Eu fiz o programa todo olhando pra vocês e só pensava na MTV. É uma coisa inacreditável. Inacreditável, cara. Pô, fantástico. Foi uma época boas boa, lembranças, cara. Pô, eu também. Eu tenho lembranças muito boas daquela. Eu tô com saudade de destruir as coisas, né? Que eu tinha o dia de Shiva lá, que era o dia da destruição, o Sim. dia da purificação, o Sim. dia da manifestação. Hoje eu ia destruir o voto escrito, o voto impresso, pelo amor de Deus, não vamos voltar, regredir. Você que está nos acompanhando, a gente está no Twitter, no TikTok, no Instagram, @meu nome correria. Ou então, você pode achar também a gente no YouTube, @meu nome é correria, ou no nosso site meunomeecorreria.com.br. Assista lá, compartilhe esse vídeo do Casa Grande, que é sensacional. Você falou aí, pô, os filhos da puta, os caras podiam ter começado a vacinação antes, não começaram. Cara, meu pai é corintiano, 85 anos, tomou as doses, não tinha imunização de rebanho, né? Porque não tinham feito como deviam ter feito. Perdi meu pai no ano passado, corintiano, um grande fã seu. Me iniciou também na torcida pelo Corinthians e me iniciou, acho que na admiração por você, pelo que a Democracia Corintiana fez, pelo Sócrates, pelo Magrão. Então, é um grande prazer ter você aqui. Me lembra bastante do meu pai, muito obrigado. Muito obrigado a você. Tô Gostei junto. pra caramba. Tamo junto. Valeu. Valeu. Falou.